Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa. Hoje é sexta-feira, né? Sextou, Kiyobi Dayo. Sextou em japonês. O Vitor Grunberg já sabia, né? De tanto ouvir na rádio. Aprendo contigo, né? O homem culto. Isso aí. Kiyobi Dayo. Bom, de qualquer forma, sexta-feira também é um dia para passar a limpo a semana e para projetar o final de semana. E esse é um final de semana mais cheio do que os outros ainda, né? Porque além da convivência familiar e tal, tem a votação no domingo, que quem puder votar tem que votar para legitimar o resultado final. As pessoas não se dão conta, né? Eu vira e mexe, alguém diz assim, não, mas a gente pode justificar, isso aí não dá nada. Mas para a gente poder cobrar depois e para ter legitimidade para cobrar e para legitimar o resultado, isso vale para a eleição do Internacional. Está aqui o Vitor Grunberg, que é ex-diretor do Internacional, que concorre pela chapa do Alessandro Barcelos, para poder dar volume, para poder dar glamour, para poder dar peso na eleição, não só na eleição municipal, como dos clubes de futebol. Porque senão é o seguinte, né? Aquele latido, aquela cobrança permanente, aquela bravura, o cara tem que ir lá para a urna, mas nem que seja para votar no menos pior, se o cara acha, porque tem cara que acha que ninguém presta. Então vai lá e vota no menos pior, para evitar que o piorzinho entre. Então, médiozinho por médiozinho, fica com o teu votinho, né? Agora criei outra ilação com a frase que eu falo dos meninos, né? E cada vez mais me dão razão, e até citam agora nas entrevistas, médiozinho por médiozinho, fica com o gurizinho. Os gurizinhos agora é que vão dar vida nova para o Abelão. É o Johnny da seleção norte-americana, é o Praxedes, que é das divisões de base do Fluminense, veio pronto para cá, foi campeão da Copa São Paulo, foi o melhor jogador da Copa São Paulo. É o Nonato, que agora vai ser mais bem observado. É o Zé Gabriel saindo da zaga, botando o Moledo, que é zagueiro, e indo para o meio campo, né? Ou até disputando a zaga, já que ele aprendeu a jogar como zagueiro. É o Heitor, lateral direito. Isso aí tudo é quase custo zero. Na frente, o atacante que veio do Santos, Yuri Alberto, o Maurício, que veio do Cruzeiro. Então, médiozinho por médiozinho, fica com o gurizinho. Até se tem gurizinhos de fora que não foram tão baratos. E preparem-se, hein? Na lateral esquerda, o Abelão vai experimentar o Léo. E até que o Rodrigo Dourado readquira confiança e tenha condições de jogar pelo menos 2/3 da partida, o Johnny vai ser experimentado à frente da zaga. Esperem e vocês verão. E no gol, que se especulava o Danilo Fernandes fosse jogar, vai continuar jogando o Lomba até prova em contrário. Inclusive, para esse jogo, o Internacional não terá o Heitor, que levou aquele cartão vermelho que ferrou o Internacional, né? Porque ali o Inter ia faturar os 3 pontos. Patrick, que está lesionado, lesão muscular, e está com Covid. Nonato, que está com Covid. Danilo Fernandes está com indisposição. E o preparador físico, é outro desfalque, também está com Covid. O Cristiano Nunes, que é amigão do Abelão. Aliás, o Inter, com a saída do Cudê, economizou em salário, porque o Abel ganha menos que o Cudê. Economizou em 4 auxiliares, porque agora só tem os auxiliares da casa. Trouxe o Osmar Loss, que eu até nem sei se precisava, mas daqui a pouco, sabe como é que é. O Internacional tem o Caico, que é auxiliar também, tem o Leomir, que é auxiliar do próprio Abel, mas o Internacional, em suma, vai economizar alguns caraminguás, que está pelado também, né? Não tem muito o que fazer. Em relação a contratações, nem dá mais tempo e nem se tem dinheiro. Então, o presidente já disse que o Internacional não vai contratar. Em relação ao Grêmio, Jean-Pierre com a camisa 10, nós já comentamos ontem aqui, é uma correção da injustiça que estava se fazendo com o Jean-Pierre, mas também o Jean-Pierre não estava correspondendo. Então, trataram de deixar meio que 0-0 essa situação, dando a camisa 10 aí para o Jean-Pierre, que hoje deu uma entrevista esclarecedora, né? Uma entrevista que falou sobre tudo que é assunto, e nós vamos colocar aqui. Falou sobre o problema com o pai, sobre o problema da recuperação, as lesões e tudo mais. Até o Bruno Soares está preparando aí, nós vamos colocar um pedaço maior hoje do Jean-Pierre, né? Para que a gente tenha um conteúdo mais
abrangente. A gente sempre coloca um pedaço selecionado, mas hoje vamos colocar um pedacinho maior do Jean-Pierre, porque o Jean-Pierre merece esse espaço e teria já que ter se explicado há mais tempo. Mas o Grêmio esperou um bom momento para colocar o jogador a falar, né, para não dar onda, aquela história e tudo mais. O Grêmio está poupando o Lucas Silva e o Diego Souza. Pinhares já está no bid e deve ser opção contra o Corinthians. Então, esta é a sequência do Grêmio. Hoje tem, a gente nem se dá conta, né? Brasil e Venezuela, às 9h30 da noite. Certamente o Vitor vai assistir, fazendo um churrasquinho, se emocionando e chorando na frente da televisão com a seleção canarinho, que é um negócio emocionante. Bom, ontem nós tivemos a Argentina empatando com o Paraguai em 1-1. A Bolívia perdeu em casa para o Equador por 3-2. Hoje, a Colômbia perdeu em casa para o Uruguai por 2-0. Vai se complicando a Colômbia. Às 8 da noite tem Chile e Peru. E, repito, 9h30 tem o jogo do Brasil contra a Venezuela. O Brasil de Pelotas, por falar em Brasil, empatou com a Ponte Preta em 1-1. Eu vou passar duas situações aqui, as classificações das eliminatórias e também da segunda divisão. Estou com um cisco no olho aqui, deve ser dinheiro. Olha aqui, ó, e 8 jogos no sábado pelo Campeonato Brasileiro. O Internacional joga às 16h30 e o Grêmio às 19h e 2 na segunda-feira. Na seleção brasileira, para não dizer que a gente não fala de seleção, Ederson será o goleiro. Até na entrevista coletiva perguntaram se o Tite deu instrução para ele jogar mais com os pés. Não, a instrução é para jogar um pouco mais adiantado, porque o Brasil tem marcação alta. E os times que enfrentam o Brasil, especialmente os menores aqui no Brasil, tendem a jogar mais fechados. O Gabriel Menino foi cortado com Covid, Cebolinha será reserva, o Tite vai jogar com 3 centroavantes, né? E o Gabriel Jesus é que é o substituto do Neymar, que foi cortado. Então joga o Gabriel Jesus e não joga o Everton. Só uma curiosidade, né? Enquanto estava no Grêmio, ele era o reserva imediato. Só uma coincidência, né? Olha aqui, ó. Mudou o esquema por causa do Renan Lodge. Olha, eles dão cada explicação. Bom, a Argentina líder com 7, Brasil, Equador e Uruguai com 6 no segundo lugar, como segundos colocados, e na quinta posição o Paraguai com 5. A Colômbia já começa a periclitar aí, né? Tem 4 pontos em 3 jogos. Então o Brasil pode assumir a liderança com 9 e ser o único, né, a ter 100% de aproveitamento. Neste momento, a Argentina é líder. E o Brasil joga na próxima terça-feira contra o Uruguai. Bom jogo, hein? Porque o Uruguai conseguiu ganhar da Colômbia lá em Bogotá, portanto, vai vender caro qualquer tipo de enfrentamento com o Brasil. Já vou colocar aqui a Série B, para ver como é que ficou a situação do Brasil de Pelotas e também do Juventude. A gente vai até às 8h30, Vitor Grunberg, então tem bastante tempo só. Esse resuminho eu gosto de fazer para que o torcedor não perca nenhum detalhe. Olha aqui, ó, Chapecoense 44, América 36, Cuiabá 36, Juventude 34, Brasil ajudou a Juventude, hein? 32 tem a Ponte Preta, 32 tem o Paraná, 31 tem o Sampaio Corrêa, que é o adversário do Juventude, é confronto direto. Operário tem 29, Confiança 29, CSA 28, Avaí vai perdendo, tem 27, CRB 26, Brasil de Pelotas 26. Quer dizer, o Paraná está ganhando do Avaí, está indo a 32, está entrando na briga. E o Avaí está perdendo, está ficando com 27, meio que está saindo da briga. Mas se eu disser que o Avaí está saindo da briga, eu vou ter que dizer que o Filipão também não vai chegar. Então vamos deixar o Geninho e o Filipão como experientes aí, com alguma chance de reagir, de fazer algum milagre. Tem que fazer 2 pontos por partida, não é mole, né? Especialmente com elenco. Esses sim são elencos curtos. Esses sim são elencos pobres, não o discurso que tinha o Cudê em relação ao Internacional. Mas o Filipão pediu o Sobis agora, né? Tá o Sobis e o Potker lá. Não, o Filipão está pedindo os veteranos e os jogadores de velocidade.
O Sobis não tem mais velocidade. Não ao mesmo tempo, né, que os veteranos e os de velocidade. O Potker tem uma velocidade assim relativa, mas pelo menos quando dispara tem alguma condição de ser veloz. E o Sobis tem um kit acelerado, assim, é beat que se diz, né? Na música é beat acelerado, né? Ele tem um jeito acelerado, né? Um jeito acelerado. O que o Filipão quer? Algumas bolas de segurança. Eu coloco esses caras em campo e o mínimo, pelo menos, eles vão me entregar. Mas nem que seja no discurso, no vamos, honra a tua história. Aquilo que o Filipão sabe fazer como poucos ou como ninguém, né? Não, é verdade. Esses jogadores também dão uma força no elenco, uma força em campo, uma representatividade, comandam a gurizada que lá está também, né? Porque o Cruzeiro passou por uma reformulação. E num momento como esse de dificuldade, eu acho que esses mais medalhões aí podem ajudar o Cruzeiro nessa situação. E outra, se adaptando a salários do Cruzeiro, né? Por isso que eu até brinco, e os mineiros que me ouvem na rádio, que tem muita audiência em Minas Gerais, por incrível que pareça. Aonde que tu não tem audiência, Rec? Pois no fórum. Não, estou brincando. Na verdade é o seguinte, os mineiros eles ficam irados quando eu digo que o Cruzeiro vai ficar numa condição melhor que o Atlético. Eu sou tão neurótico, que eu digo isso, mesmo o Cruzeiro estando mal na segunda divisão, e aí o Cruzeiro começou a me dar razão. Não passou nunca dos 150, contratou o Filipão para dar ainda cara de clube, para não esmorecer, e o Atlético continua fazendo atrocidades. Essa contratação do Eduardo Vargas, para mim, é um assinte. Mas eu acho que o clube, a instituição é muito maior do que o time de futebol que está lá representando a equipe do momento. Seja Eduardo Vargas ou seja Rafael Sobis. Tem que ver como que o Cruzeiro está se reestruturando administrativamente, financeiramente. Eu acho que é importante isso, porque não adianta ter uma equipe agora que pode ganhar 2, 3 jogos e depois ali na frente, daqui a 2 anos, vai estar causando despesas e trabalhistas para o Cruzeiro. E o Atlético Mineiro, para mim, é uma incógnita, né? Eu sei que tem muita gente aportando dinheiro ali, muito mais, inclusive com a questão do estádio, com esses atletas, mas a gente nunca sabe. O que ele está recebendo em troca? É o mútuo? Como é que é? Como é que é a função do Atlético Mineiro? É doação? Né? O cara está colocando os atletas lá, está construindo um estádio. Então isso me deixa com uma pulga atrás da orelha, porque eu não conheço o modelo de negócio. Mas nós sabemos o final de todas essas histórias. É o mesmo. O Grêmio... Há um momento de ascensão, né? O Grêmio conseguiu se reequilibrar a partir da chegada do presidente Romildo, de ações assim severas, né? Para depois começar a investir. O Grêmio agora se dá o direito de contratar, até troquei ideias com o presidente outro dia, o Grêmio contratou 4 jogadores veteranos caros. O Grêmio não faria isso, de sã consciência. E até acho que não precisava fazer. E por que tu acha que se deu o direito? O Grêmio se deu o direito que está pensando que ganhando o título vai recuperar esse dinheiro. O Grêmio está vendo o caminho da Libertadores bem gostoso, bem palpável, e o caminho da Copa do Brasil também está se escancarando para o Grêmio. O Grêmio está crescendo, os outros estão caindo, né? O São Paulo, Serginho Schiller, que ganhou do Flamengo, poderia ter perdido para o Flamengo. Podia ter tomado até uma goleada. Eu fui ver os lances depois, vamos ver e tal. Podia ter perdido. E o Flamengo já se viu que não tem. O Internacional estava ganhando do Flamengo até o final aqui, né? O Flamengo já tomou 12 em 4 jogos na finaleira do Domenech. E estreou o Rogério Ceni tomando mais 2 do São Paulo. Então, ele tomou 14 em 5 jogos. Dá uma média de quase 3 gols por partida. E dá a impressão de ser o velho Flamengo, cheio de craques, mas tomando um monte de gols, né? Podemos fazer uma relação com tudo que a gente falou até aqui, Rec. Cruzeiro, Atlético Mineiro, o programa do Romildo e a troca de treinador do Internacional e do Flamengo, já estreando os novos treinadores na Copa do Brasil. Planejamento e continuidade. O Cruzeiro, pode ser que ganhe algumas partidas, mas como é que está a reconstrução? Qual é o projeto deles? O que eles estão fazendo? O Atlético Mineiro, como vai dar sequência e pagar essas dívidas que Claro que a minha opinião ela é reducionista, porque ela não tem embasamento nenhum. É achismo. Eu acho que daqui a 5 anos o Cruzeiro já vai estar melhor que o Atlético Mineiro. Não. Por quê? Porque estabeleceu um teto de 150 mil, que para mim é um bom dinheiro, e aproveitou que estava na segunda divisão. Porque na primeira divisão
Isso aí é salário de Sport Recife, de Bahia, de times médios. Não, é uma boa né? medida, uma medida administrativa que tem que ser tomada em algum momento. O Grêmio, por exemplo, do Romildo, que se deu ao direito. Por quê? Porque o Romildo está há quanto tempo no Grêmio? Não, estou falando na arrancada. Lá atrás, no começo, quando precisou, o presidente sabia que ia tomar pau, chamavam de pato novo, chamavam de tudo. E eu saí em defesa do presidente na época. Hoje eu me alço a criticar algumas coisas do Grêmio. Por exemplo, o Grêmio apresentou um superávit de 25 milhões, eu esperava mais, porque o Grêmio pegou dinheiro da Rede Globo. O Grêmio pegou dinheiro do repasse do Arthur. O Grêmio vendeu o Diego Rosa, embora esse aí só vai entrar no próximo balanço. O Grêmio recebeu o dinheiro do Everton, que é o maior, né? Então, Everton, televisão, Diego Rosa, repasse do Arthur, e o Grêmio apresentou um superávit de 25, o presidente ficou chateado comigo. Eu achei aquilo ali pouco. A gente sempre pode criticar, pode haver crítica, pode achar que poderia ser diferente, mas eu falo da continuidade. Continuidade? Não, isso aí o presidente está fazendo certo. E aí eu vou chegar... Tem que aguentar o tranco. Aí eu vou chegar na Copa do Brasil. Na minha opinião, Internacional e Flamengo eram favoritos. Os dois trocaram de técnico e os dois perderam a partida. Tá? Então a gente fala da continuidade, do processo, do projeto lá do Cruzeiro, do Grêmio. Claro que pode haver crítica, mas a construção que foi feita. E agora, interrompendo 2 ciclos, tanto em Flamengo quanto em Internacional. Deixa eu ouvir o Serginho Schiller, depois eu quero falar de política também com o Vitor Grunberg, porque se aproxima rapidamente o primeiro turno da eleição do Internacional. Terminado esse período de eleição municipal, vem a eleição do Internacional. Voto. Aí vem a eleição que importa, né, Rec? O que tu achou dessa, Serginho? Eu estou sem o retorno do Serginho aqui, não sei se está no ar. Então, aí, Serginho, segura um pouquinho aí para não dar confusão. Eu pelo menos não estava ouvindo o Serginho, não sei se estava saindo no ar, para não atropelar e tal, e para poder dialogar. Serginho, está me ouvindo aí? Eu te ouço. Não, agora sim, agora roncou grosso aí, ronca o bugio da lagoa, é isso aí. Então boa noite a ti, boa noite ao Vitor, aos nossos telespectadores, e a eleição, eu acho que a eleição de domingo acho que ainda é mais importante que a internacional, não é só pela questão de ser gremista, né? Acho que a gente tem que cuidar um pouco mais da nossa cidade aí, do jeito que a coisa está complicada. Cuidado aí, Serginho. Não, só vamos por aí, da nossa, de Canoas, de todas as cidades. Né? Isso. Tem que ter responsabilidade na hora do voto. Né? Votar cada um com a sua consciência, acho que isso é o mais importante. Inclusive no clube. Né? No clube acho que também pode, se deve fazer isso. Né? Não sei se você viu a abertura aí, foi exatamente o que eu disse. Para a gente poder cobrar e para a gente legitimar mais ainda o processo, seja ele qual for, no Grêmio, no Inter, em Canoas, em Porto Alegre, a gente tem que ir lá na urna e votar. Eu vou para a praia porque vou aproveitar o final de semana. Bom, então faz o seguinte, vota às 8 da manhã e depois vai para a praia. Né? Exatamente. Não tem sentido o cara justificar e dar migué porque não acontece nada. Não, acontece sim. Se o cara tiver consciência, acontece com ele mesmo, se olhando no espelho. Né? Eu vou dizer uma coisa assim, eu acho que a pessoa pode inclusive votar em branco ou anular o seu voto. Porque eu acho que é uma manifestação, todo mundo é livre para poder fazer isso. Né? Agora, acho que tem que ir até a urna e tem que exercer é um dever cívico, é um direito, principalmente um direito nosso. Né? Mas tem que participar, mesmo que seja para anular o seu voto ou para colocar o voto em branco. A gente não pode ter tanta abstenção como tem tido. Sabe? Eu acho que a participação é fundamental. Se tiver um candidato, muito melhor, sem sombra de dúvida. Agora, se não tiver, vai até a urna, marca lá, registra o teu protesto. É uma forma de protestar participando. Né? Participa-se também dessa forma. Mas, enfim, acho que vamos falar de futebol que está ficando meio perigoso. Já terminou a campanha eleitoral, né? Não pode mais a propaganda. Agora, você já vê o Grêmio num bom ponto, porque o Grêmio atravessou um problema técnico muito sério, né? O Grêmio parecia que tinha emperrado a máquina, aquele monte de empate contra quem quer que seja, empatava ou perdia em casa, não parecia o Grêmio, não aparecia a bola. Esse jogo contra o Fluminense foi o velho Grêmio. Se o Grêmio jogar aquela bola ali, ou vai ganhar a Libertadores, ou vai ganhar a Copa do Brasil. Campeonato Brasileiro, o Grêmio vai chegar entre os 4. Isso aí eu já estou convicto. Olha... Na pior das hipóteses,
entre os 6 e pode beliscar o título. O que eu quero dizer nessa conjectura toda é que ganhar tudo o cara não consegue. Né? E eu vejo como mais fácil esse caminho ou da Libertadores, que clareou para o Grêmio, depois pega a LDU ou Santos, ou da Copa do Brasil, quando vai pegar São Paulo ou Flamengo. Vai ter que jogar bola, claro. Né? Em tese é tese. Dentro de campo é outra coisa. Né? E tem que passar pelo Guarani do Paraguai. Pelo Cuiabá, eu acho que o Grêmio já passou. Também eu concordo contigo, também acho. Eu acho que as últimas apresentações do Grêmio têm dado um pouco mais de ânimo realmente para o torcedor. São 6 vitórias seguidas, né, se eu não me engano. Acho que há muito tempo o Grêmio não conseguia isso. E lembrando que tu estava falando do Flamengo, né? No começo do campeonato, no segundo jogo do Grêmio, acho que foi contra o Flamengo, se eu não me engano, foi o segundo ou terceiro jogo foi contra o Flamengo. O Flamengo deixou de perder aquela partida também, conseguindo um gol de empate no final. E ali foi que começou a série de empates do Grêmio, né? Que acho que foi que chegou a atrapalhar o Grêmio também durante o campeonato. Mas assim, ó, o Grêmio hoje, né? Se a gente não for contar como o São Paulo, ou o São Paulo tem essas partidas atrasadas, o Inter segue como líder, o Inter está ao alcance do Grêmio, sem o Grêmio depender de ninguém. Basta o Grêmio ganhar do Goiás, o jogo que tem atrasado contra o Goiás, né? E depois tem um Grenal pela frente. Então, os 6 pontos que fazem a diferença entre os dois clubes são facilmente não, mas é bem provável, é possível, né, de se alcançar. E eu acho que o Grêmio está começando a ter o seu caminho, sabe? Acho que, de repente, talvez perdeu quando podia perder. Se conseguir, o pior é ela estar bem no começo e começar a se desencontrar. Acho que agora o Grêmio está começando a se encontrar. Jean-Pierre voltou a jogar, né? Entrou muito bem, acho, nas 2 partidas. E acho que é por aí, o caminho para o Grêmio está se desenhando novamente. Acho que passou o inferno astral, né, também. A gente tem que lembrar, o aniversário do Grêmio foi dia 14 de 15 de setembro, até 15 de outubro a coisa estava meio complicada. Então passou o inferno astral, agora vamos tocar para frente. Tu está dizendo que o Inter é cavalo paraguaio? Não fui eu que disse isso. Não disse isso. Mas o pai Nato disse. Bom, se ele disse, então tá dito, né? Mas ele anda dizendo muita coisa que não tem acontecido, né? Essa decolagem não aconteceu ainda. Eu acho que só... Não aconteceu? Acho que não aconteceu ainda. 6 vitórias? A decolagem prometida não aconteceu. Não, tudo bem, mas é que é o seguinte, ó, não tinha gordura para queimar, né? Pode ser até que aconteça, mas até agora eu não vi. Crescimento, claro que houve. Eu acho que... Essa discussão é boa. 6 vitórias na sequência não é decolar? Comparado ao quê? Tá, tudo bem, decolou, mas o voo é baixo, não chegou muito longe. Nessas 6 vitórias, o Grêmio passou 2 etapas da Copa do Brasil. Não interessa contra quem foi. Por quê? O Grêmio ganhou 2 vezes do Juventude, ganhou do Cuiabá, deu sorte no sorteio. Bom, isso aí é relativo. Tinha ganhado do Juventude uma decisão em Caxias, que é difícil. E ganhou mais 3 no Campeonato Brasileiro. Quer dizer... Sorte em sorteio é relativo para os outros clubes, né? Porque para o Grêmio isso aí tem virado rotina. Concorda comigo, Serginho, ou não? Não, até acho que sim, mas é como sempre. É verdade. Como já diria Tiger Woods, né? Aquela vez que disseram para ele, nossa, mas como tu tem sorte? Ele disse, cada vez que eu treino mais sorte eu tenho. Mas como é que treina pro sorteio? Me ensina que nós vamos treinar também. Não, mas vamos combinar também, né, Vitor? O sorteio ajudou o Inter também, né? Claro. O América, olha... Mas eu concordo contigo, mas olha a Libertadores. Não vamos comparar, né? Não. É verdade, sem sombra de dúvida. Mas depois, eu acho que pro Grêmio, acho que na Libertadores, depois pega Flamengo lá em cima, não pega? Não. Santos ou LDU, não é? Santos e LDU. Mas na semi já não. Sim, semi é o Inter que pega se passar, pega o Flamengo. Viu? É verdade. É o Inter. Não, o Inter tem essas papinhas todas aí. Mas o Grêmio é o Palmeiras, então, lá em cima, não é? Se for para decisão, pode dar até Grenal. Na semifinal, o Grêmio pega... Semifinal pode dar Grenal. Na semifinal pode dar Grenal? É isso. A sequência é Grêmio e Guarani, Grêmio contra LDU ou Santos, Grenal e na final Flamengo. O Flamengo está na outra. Grenal ou Grêmio e Boca? Nós vamos ter que vingar a Libertadores 2007, eu acho. Aí é o seguinte, o Internacional, a sequência é Boca, Flamengo, Grenal
E aí na final você aí tem que ver o outro lado. Que barbada, hein, Rec? Não, é uma teta. É uma Não, teta. tranquilo. Não, o pessoal fala da Libertadores do Grêmio de 2017, que barbada. Eu queria uma Libertadores dessa, mas nunca pinta, né? Mas não foi barbada contra o Tigres do México, né? Ei? Contra o Tigres do México também é difícil, né? Não, o Chivas. O Tigres Internacional perdeu, caiu. Chivas, o Whisky. Olha a pedreira que foi para chegar até lá. E o Chivas, comparado a qualquer time do Grêmio 2017, vou te dizer que batia tudo. Não, o Tigres, aliás, naquele ano, na parada, ele contratou jogadores maravilhosos. O Aquino, o Gignac, era um cano. E o próprio Sob estava jogando bem. Qual é o outro? Dan também. Jogador muito rápido, muito inteligente, né? Então, não, mas sem sombra de dúvida, acho que os caminhos para o Grêmio estão bons, mais fáceis nas duas competições. Mas tem que jogar, porque o Guarani eliminou 2 vezes o Corinthians. Não adianta a gente ficar aqui, né? O Guarani fez 13 pontos agora. 13 em 18, é bastante ponto. Tá bem, o grupo era relativamente fraco, mas fez 13, né? E não está bem no Campeonato Paraguaio, é um time médio. O Boca está bem. Engraçado, os argentinos nem reclamam da parada. O Lanús jogou a primeira partida contra o São Paulo, ganhou e se classificou aqui no Brasil contra o São Paulo. Verdade. São Paulo, que é candidato a ser campeão brasileiro, hoje por aproveitamento é o líder do Campeonato Brasileiro. E bateu o Flamengo. Bateu o Flamengo na Copa do Brasil. E 2 vezes, né? E foi eliminado pelo Lanús. Deu uma surra no Flamengo. Brasileiro também. Agora, vou te dizer uma coisa. Também. Essa história que o Internacional... Eu estou sendo chato e antipático. O Cudê deixou o Internacional em terceiro. E não é nem para defender a pele do Abel. Eu falava isso muito antes. Porque eu aprendi... As coisas não são excludentes, Magrão. É também para defender a pele do Abel. Pode ser. Se tu achar melhor isso aí, se isso aí te faz feliz... Tá bom, olha aqui, ó. Isso aí, eu e o Milton Jung, há 30 anos chegamos à conclusão que tem que levar em consideração o índice de aproveitamento. Por quê? Porque essas outras partidas vão ocorrer. Se fosse pedreira, eu podia relativizar o índice de aproveitamento. Mas o São Paulo joga. Tá bom, tudo é difícil no Campeonato Brasileiro. Vamos dizer que seja. No Ceará. Goiás em Goiânia e Botafogo em São Paulo. Digamos que empate as 3. Fica com o mesmo número de pontos que o Inter, tá? Empatou as 3. Se ganhar uma e empatar a outra, passa do Internacional. Não só passa do Internacional, iguala em número de vitórias e passa em pontos, porque ficaria com 37. Digamos que uma vitória, um empate e uma derrota contra esses 3 médios para ruins no Campeonato Brasileiro. O mais difícil, acho que é o Ceará. Tá. Esses 3 aí. É complicado. Os outros 2, eu acho que... Mas o Goiás, uma hora, vai fazer crime. Já fez contra o Inter. O outro... que tem é o Atlético Mineiro. A partida atrasada do Atlético é contra o Atlético Paranaense, em casa. E não precisa ganhar para ficar na frente do Inter. É só empatar. Sim. Porque ele tem 11 vitórias contra 10 do Internacional. Então eu não estou forçando a barra, nem querendo ser original e nem querendo tirar o bom que fez o Cudê pelo Internacional. O bom que o Cudê fez pelo Internacional foi a coragem de jogar fora de casa, atacando, marcando alto e tal. Uma maneira um pouquinho melhor de fazer futebol, porque nos resultados, até a saída, nada. Perdeu 4 Grenais em 6, não foi a nenhuma final de turno no Campeonato Gaúcho e vinha de jogos como empate, derrota para o Corinthians, empate com o Coritiba, tá bem que com 10, ok, né? E uma situação de ir piorando, estava piorando, né? Tinha perdido para o Goiás com 10 lá, tinha perdido para o Fortaleza, quando o Fortaleza estava em má fase. Então, eu relativizo esse carinho todo, esse oba-oba que especialmente o centro do país fez com o Cudê, revolucionário, melhor técnico do primeiro turno. Para mim, o melhor técnico do primeiro turno foi o Odair.
Nessa aí tu relativizou o trabalho do Cudê, a paixão pelo Cudê, mas do aproveitamento tu não quer relativizar, Rec. Não, aproveitamento é número. Ok. E o Cudê também é número. Número? Tá bom, então podemos pegar o Internacional. Vamos para a justiça, então. Vamos lá. O justiceiro Vitor Grumbeck. Vamos conversar. O Internacional tá em primeiro na tabela, tá me dizendo que tem gente... primeiro na tabela não tá. Tá sim, tá me dizendo que tem gente embaixo com aproveitamento maior, concordo contigo, é número, não tem como se discutir. Contra fatos não há argumentos, tá? Porém, o jogo tem que ser jogado, igual a gente disse. O Grêmio teve sorte no sorteio da Copa do Brasil da Libertadores, na sequência, teve sorte numa outra Libertadores. Internacional, na minha visão, também teve sorte agora no sorteio. Eu quero que tu me diga qual vai ser o tropeço do São Paulo. Pode acontecer. Para me convencer. É que a gente só tá aqui porque a gente gosta de futebol. Futebol são 90 minutos, tudo pode acontecer. Você vai me convidar para o teu programa de novo, daqui a, sei lá, não sei quando vai terminar o primeiro turno, mês que vem. O Internacional pode ser... Eu vou torcer para o São Paulo perder as 3, que é bom para Grêmio e Inter. Agora... Eu não acredito nisso que eu estou dizendo, que ele vai perder as 3. Ele vai ganhar 3 pontos, pelo menos, e vai ficar igual o Inter. E o Atlético vai ganhar 1 ponto, pelo menos, e vai ficar com mais do que o Inter. Deixa eu discordar mais um pouco de tipo, tu falou muito, eu quero discordar em partes. Então, agora eu quero discordar... Tu também é outra viúva do Cudê. Não, o Cudê, eu acho um grande treinador. O que deixou de viúva aí... Passou pelo Internacional, é passado, já foi treinador, não tem viúva, que hoje o treinador é o Abel Braga, e é para esse estilo de jogo, é para esse treinador que a gente tem que olhar. Agora, falando nisso, programa de continuidade. Né? O Cudê chegou no início do ano, foi contratado no final do ano passado, chegou no início do ano e começou a fazer um trabalho. Você já sabe por que ele foi embora? O que é que só vocês sabem? Porque vocês estavam lá dentro, vocês têm informantes privilegiados, vocês têm notícias diferenciadas e às vezes não podem falar. Mas o que é que dá para falar? É que eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Não existe vilão e não existe herói na história. Terra, tu pode dizer, e inferno. Opa, desculpa. Não, eu te digo o seguinte, eu acho que houve problema de condução das duas partes, da direção, talvez, e não estou mais lá, não sei como é que está o dia a dia, e também do treinador por sair aí, pelo que eu entendi, de forma irredutível, decidiu e saiu no final do ano, faltando um mês para terminar o ano. Sabe que agora eu estou olhando para ti e raciocinando, Vitor Grumbeck. Eu sei que facilita, né? Tu é um cara bonito e tal, até facilita isso. Mas olha aqui, ó, viu, Serginho? Que é outro bonitão, já que vocês querem, não, vamos pro... Olha aqui, olha aqui, ó, eu estava olhando para o Vitor aqui raciocinando, Serginho. Será que o Cudê tinha um pacto com o Alessandro Barcelos? Sabe que eu viajo bastante, né? Estou ficando meio velho, meio assim, estou viajando. Isso eu posso te afirmar, não existe pacto com o Alessandro Barcelos. Não, porque o que o Cudê tinha era pacto com o Internacional, esse que foi rompido. Alessandro Barcelos era o vice de futebol, trabalhou com o Barcelos na época era o Inter. Não, ele tinha uma ótima relação. O Alessandro não é candidato hoje? Candidato ao presidente. Então acho que se ele tinha o pacto com o Alessandro, ele não sairia. Não. Ele poderia até esperar a eleição para sair. Não, o Alessandro está noutra trincheira. Não, eu sei que está numa outra trincheira, mas vai concorrer à presidência. Sim, e se ele se elege? Mas da cabeça do Cudê, ele pode dizer assim, agora eu saio, porque vá que eu seja campeão brasileiro e derrote... E o meu amigo não ganha a eleição. Não, mas a eleição não é antes? A eleição é antes, não é? Antes. A eleição agora é dia 15 de dezembro, segundo turno. O campeonato termina quase em março. Mas pode dar uma desestabilizada. A saída do Cudê pode dar uma desestabilizada. Não, porque a saída do Cudê acho que vai dar uma desestabilizada. Não sei. O Abel vai ter trabalho. Mas o Abel acho que até é mais paizão do que o Cudê. E daqui a pouco esse mando de guri... Eu comecei o programa citando. O Inter tem uma saída agora. Se o Internacional acreditar que pode dar o esquema que deu no Grêmio, o Inter pode encurtar o caminho. Se parar com o contratadorismo e acreditar que o Maurício possa ser um grande meia, que o Yuri Alberto possa ser centroavante, que o Johnny da seleção norte-americana possa jogar mais que os outros, que o Dourado possa se restabelecer, que o Nonato possa acrescentar, que o Zé Rafael já aprendeu um pouco a jogar de zagueiro, mas possa acrescentar no meio, colocando o Moledo na zaga, tem o Heitor na lateral direita. Se o Inter acreditar um pouquinho, né, tem outros meninos, tem Praxedes, tiver um pouco de paciência, que o Grêmio tem muito mais. O Grêmio às vezes esquece de uns meninos assim, bota para transição, dali a pouco volta. Né? O Grêmio rebaixou agora o Guilherme Guedes, né? Porque contratou um jogador por uma fortuna
10 milhões, um quarto de lateral esquerdo. Esse é o lateral esquerdo mais caro da história do Grêmio. Não vai me dizer que foi o Ladinho, ou o Dirceu Jarrão. Não. Vitor. Não, voltando no assunto, o Cudê tinha contrato com o Internacional. Citasse o Zé Gabriel, eu falei Zé Rafael. Zé Rafael é do Palmeiras. Que era do Bahia, né? Isso, bom jogador. Podia de vez em quando, ele joga de vez em quando. Podia estar aqui, eu gosto desse atleta. Mas o Cudê tinha contrato com o Internacional, o Alessandro era o vice de futebol. Eu sei que tinha uma boa relação, estudavam bem, trabalhavam bem em conjunto. Mas não foi a saída do Alessandro Barcelos que acarretou a saída do Cudê. Eu acho que Sim, mas aí ficou direto com o Rodrigo Caetano, que rechaçou algumas coisas que ele disse. Ficou direto com o presidente, que parece que teve um quiprocó com ele. Agora, o ponto que eu quero descobrir é se o presidente fez aquele esparrame no vestiário antes dele pedir demissão, depois do empate contra o Coritiba, ou depois, porque parece que o presidente entrou chutando tudo que tinha pela frente, né? O que tu quer que eu te diga, Rec? Não, eu quero que tu confirme Eu não confirmo, Rec. Quem tem que confirmar isso aí é tu, que é jornalista e dos bons. Tem os informantes, tem as fontes. Eu não estou dentro do vestiário. Já fui melhor na época, né, Serginho? Que a gente tu continua afiado ainda, Magrão. Na época que a gente ia no tete-a-tete na janela do carro, o cara queria arrancar o carro, não podia, porque quebrava o braço do sujeito. A gente se deitava dentro, né? Se deitava dentro do carro do jogador ou do técnico, o cara ia embora, pô. Chegava na chegada, o cara, antes do cara começar a trabalhar, já tacava o microfone na cara. E o Celso Roth, quando sabia que tinha um mala tipo eu, assim, no portão 8 ou no portão 3 ali, tomava 1h30 de banho. É verdade. O Falcão, 2. É verdade. A gente sofria. Ficar cheiroso, né, para chegar em casa. Agora tem um colega nosso muito engraçado, eu não vou dar muitos detalhes, senão vocês vão descobrir quem é. Tinha um jogador que depois se consagrou, hoje ele é comentarista também, era setorista na época. Vamos pular isso aí, porque senão eu vou dar muitos detalhes. Aí, na frente do portão 8, dizia: esse aqui é o carro do fulano. Zé, podia enxertar alguma coisa nele aqui, chamar a brigada, e aí dava um atraque nele, prendiam, ele não jogava mais. Depois o cara virou craque. É um perigo. Não dá para fazer essa. Mas agora, falando sério, tudo é sério, né? A saída do Alessandro, você acha que balançou a cabeça do Cudê? Eu vejo ele como um bom treinador, um bom profissional, vinha desempenhando um bom trabalho. Ele vem de uma cultura diferente. Eu acho que ele tem um conhecimento diferente do que a gente estava acostumado a ver aqui no Brasil. Tu dizes que o centro do país valoriza mais ele que a nossa aldeia aqui. E eu vou te dizer que eu concordo com o centro do país. Eu acho que o Cudê, com mais tempo internacional, teria um caminho de sucesso para trilhar. Aconteceu essa cisão entre Cudê e Internacional, é do jogo também, tá? Não quero dizer que a saída do Alessandro Barcelos no Internacional tenha a ver diretamente com a saída do Cudê. Tenho certeza que lá existem dirigentes para comandar o vestiário, para comandar o futebol, para comandar o treinador, mas a gente não sabe exatamente o que acontece. Eu confesso que lastimei a saída do Cudê, mas também o Internacional é maior que qualquer técnico, Rec. Agora é Abel Braga, não sei se vai ser ano que vem, vai ser Abel Braga, se vai ser outro, e o torcedor internacional vai estar torcendo Internacional. Agora tem coisas, viu, Serginho, que a gente fica, não é chutando, fica recebendo e repassando e sempre tem que relativizar porque pode ser mentira. E eu faço questão de pontuar isso aí. Uma parte que me contaram, e quem me contou merece crédito, é ex-dirigente do Internacional. Não vou entrar mais em detalhes porque acaba entregando a fonte. Que ele teria dito o seguinte: isso parece clube de arrabalde, que não tem dinheiro para contratar um zagueiro. Se ele disse isso, aí diz que o presidente enlouqueceu, queria dar nele, né? Agora já me disseram que ele é muito difícil, e lá no Tijuana ele ficou 4 meses e lagartixa, como diria o Otacílio Gonçalves. Largou. Se queixou dos atrasos. Ele me parecia ter um temperamento complicado. Me parecia assim, pelo que se observava de entrevista, na própria postura dele no campo. Com essa situação agora de gente ver os jogos, né, sem torcida no estádio, só com aquele som ambiente do estádio, né, e que deixa o microfone perto dos técnicos,
O cara é uma mala sem alça, tio. Não dá pra ouvir. Ete, gritando feito um condenado o tempo inteiro. Pô, enchendo o saco do jogador também, tio. Eu acho que o Kudê era um cara... não morreu, né? Só saiu do Internacional. Um cara singular, um gênio difícil, né? Mas muito competente. Às vezes a gente tem que saber administrar o gênio para manter a competência. No supermercado que eu vou, ele também ia, né? E os caras gostavam deles, que era muito simpático e tal. E eu soube de uma outra história dele. Aos poucos eu vou contando. Vai vindo, eu vou contando. Se não me desmentirem, vai virar verdade. E também não tem nada de crime. Ele morava numa cobertura lá no Jardim Europa e queria colocar uma paeja, né, que se diz? Né? Parrija. Parrija. Eu sempre troco paeja e parrija. Mas aquela que se faz naqueles negócios de latão, ele queria um daqueles de latão e encasquetou o que queria e conseguiu. Aí tocou ali na cobertura, ganhou umas 3 ou 4 multas, aí se mudou lá para o Terraville e levou a tal da parrija dele junto, né? Aí ficou 1 mês e meio no Terraville e pediu demissão agora aí. Quer dizer, olha, eu não sei. Mas onde é que tu quer chegar com essa história, Rec? Tu quer saber cadê a parrija? Outro vizinho, Rec? Outro não vizinho entendi. complicado não dá, né? Não era teu vizinho de novo. O outro tocava fogo de outra maneira. Era querida entrando, querida saindo. Eu vou te dizer. Aí fui tentar ajudar, não. Diz, olha, presidente Romildo, fulano de tal, não me preocupo com o extracampo. Fosse eu o presidente, me preocuparia. Mas... Dessa história, essas histórias da vizinhança são interessantes. Tu dissesse, inclusive, que ia até às 8 da manhã. Tu acha que tu aguentaria até às 8 da manhã lá, Rec? Quem? Na festa, tu? Aonde? Não, tu dissesse que teu vizinho começava a festa à meia-noite até às 8 da manhã. Não, entrando e saindo, às vezes nem terminava saindo. a festa, emendava a festa. Não, mas entrava um, saía outros, aquilo tinha um revezamento, entendeu? Eu vou dizer, eu da meia-noite às 8 eu não aguento, Rec. Eu acho que mas eu não tenho ciúme. Não, mas aí depende do combustível. Eu só dormindo, meia-noite às 8, eu estou numa fase já que meia-noite às 8 é hora de dormir. É bom de cama, deita e dorme. Uma maravilha. Bom, mas aí, não só, o que eu quis dizer é que ele tinha essas manias, ele era meio, assim, às vezes intempestivo, às vezes tem que ser como é na Argentina. Então, e outra, ele saiu também do Racing dizendo que os jogadores tinham batido no teto. Ele deu entrevista lá, eu li aqui a matéria. E li na Rádio Grenal também. Eu acho que não é o convencional do treinador falar, né, Rec? Mas apesar do teto no sentido de que ele não conseguiriam mais nada, é isso? Isso, por isso que ele veio para o Inter. Ele veio para o Inter porque ele ganhava... Isso foi o que o Felipe fez. O Luiz Felipe fez no Grêmio em 96. Que ele chegou, porque o que aconteceu com o Filipão no Grêmio? Ele chegou em 94, né? Aí foi campeão da 94, o Grêmio já foi campeão da Copa do Brasil. Foi, gol do Nilton. Aí trocou todo o time, né? Mexeu, o time para 95 era outro time. 95 e 96 foi um time muito parecido. Tu quer que eu te dê as duas escalações de cabeça? Eu dou aí, não tem problema nenhum. Eu sei, mas chegou no final, ele disse pro presidente: presidente, ou a gente troca todo o grupo de novo, ou saio eu, porque eu não consigo mais. Não vou tirar mais nada desses caras. E aí saiu ele, o Grêmio ainda conseguiu ganhar mais um título ainda em 97. Agora, no caso do Kudê aqui, eu acho que foi, não sei, foi muito estranho isso, sabe? Eu acho que tem que se fazer, talvez o erro não tenha, sei lá, se era para ter trazido, que se desse condições. Teve a pandemia, teve toda essa situação no meio, o cara tem que ter compreensão, tem. Mas acho que começou a ter muito atrito em algum momento, né? Começou a ter muito atrito e acho que não souberam lidar direito com isso. O cara estava assim, e acho que assim também, no começo do trabalho, ele andou meio bambo também, né? Ele teve para cair ali umas 2 ou 3 vezes. Isso. Ia ter mais um Grenal pela frente, né? Se ele perde mais um Grenal, o Inter não está tão bem, daqui a pouco manda o cara. E aí o cara perde uma oportunidade, um convite que teve para ir para a Espanha. Acho que tem que fazer, acho que eu te ouvi essa semana também, falando da história assim, ó, que tem que cobrar a multa. Eu acho que tu sintetizasse bem, Serginho, né? Mas também, como eu disse no início, Rec, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Há culpa, responsabilidade melhor que culpa, de todos os lados. Porque é uma relação de dois polos, né? Do profissional e do empregador, que é o internacional. Em relação ao Kudê ter estado para cair, balançado, eu imagino que não. O Internacional tinha convicção no trabalho do Kudê. Tá? Se perdesse mais um Grenal, olha, ia ser péssimo.
O retrospecto do Cudê em Grenais não é nada positivo, não é nada que nos... Até o Orlando Bianchini acho que teve mais retrospecto em Grenal do que... E não vai ter mais tempo agora, infelizmente, para refazer essa história, ou reconstruir a história, ou dar sequência. Quem? O Cudê não está mais aqui. Não, ele ia tomar ali. Ele já entrava todo borrado nos Grenais. O Grenal da Libertadores foi uma vergonha. A motivação, entrou borrado, motivação que ele estava para ganhar era uma coisa de louco. Estava motivado para ganhar, queria ganhar. Mas como diz um comentarista da praça aí, que eu não vou citar o nome também, ia perder motivado. Não tem problema. Vai perder motivado também. Tá bom. Vamos ver. Agora, vocês estavam falando aí, né? Agora o Serginho está levando um pouco mais de medo, porque do outro lado tem um técnico que foi o único que ganhou. Esse me fez sofrer. O único que ganhou na Arena. Última vitória em decisão de Grenal foi 4-1 com o Abelão no comando. Né? É verdade. Não foi não, tô falando bobagem. Em 2015, o Abelão... 2014... O de 2015 foi o Diego Aguirre. Não, eu estou dizendo que com goleada foi o Abelão. Foi 4-1, foi em Caxias do Sul 4-1. Mas o Abelão foi o do Grenal do século, o Abelão foi o único que ganhou na Arena, único, com Rafael Moura de centroavante. 2 de virada. Pois é. Não sei, o Abel pode estar com algumas dificuldades, e ele tem mesmo, depois do falecimento do filho, depois de 3 insucessos. A maior lambada não foi o insucesso no Cruzeiro, nem o insucesso no Vasco. Foi o sucesso do Jesus no Flamengo, que expôs o Abelão. Olha o que fez o Jesus que não fez o Abelão. O Abelão ganhou Copa Mickey, que não vale nada. Ganhou Copa Guanabara. Foi campeão carioca, não foi? Foi, não, eu vou chegar lá. Ganhou Copa Guanabara, que não vale nada, só vale para os cariocas e para a estatística. Ganhou o Campeonato Carioca. Classificou a duras penas na Libertadores da América e quase que o português lá entrega a rapadura para o Emelec, não fosse o melhor juiz do mundo. E classificou na Copa do Brasil também. Ele não deixou o Flamengo em maus lençóis. Quem desclassificou o Flamengo na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense foi Jesus. Agora, o que Jesus conquistou, o brasileiro jogando aquela loucura e demolindo todo mundo, indo bem na Libertadores, ganhando a Libertadores, aí é brabo, né? Encaixou. Essa comparação... Depois que o Abel saiu de lá, vieram contratações para o Flamengo também. 4. E nunca vi num ano um time contratar tantas peças e tantas peças encaixarem bem no time titular na primeira temporada. Inter da década de 70. Grêmio da década de 90. Eu nunca vi, que eu não era nascido. Tá me chamando de década de 70, se tu tá dizendo. Grêmio da década de 90. Eu sofri, que horror. E só para tu veres agora, saiu Jesus, veio o Domenech e já foi embora. Com o mesmo grupo, ou quase o mesmo grupo. Eu também tomava uma goleada por semana. Não, mas é isso que eu tô falando. Tu tá querendo defender e valorizar o Abel, eu tô te ajudando, Te dei 2 pau, agora eu tô do teu lado. Tô dizendo que saiu o Jorge Jesus e agora veio o Domenech, também não deu certo. Né? Com quase o mesmo material humano que tinha o Jorge Jesus, que ganhou tudo que ganhou. Agora, vocês disseram aí, o Rec estava dizendo que o Cudê, por exemplo, foi considerado o melhor técnico do primeiro turno aí pela imprensa de São Paulo, né? E o Rec considerou, para ti não, para ti teria sido o Odair, né? Sim. Eu acho que o Odair foi melhor. Quem é que ganhou desses 2 técnicos aí, jogando? Quantos pontos o Grêmio fez jogando contra esses 2 técnicos aí? O Grêmio empatou com o São Paulo. Não, tá falando do Odair. Tô falando do Odair, que tu considerou o melhor aí. Empatou com o Inter no Brasileiro, o Grêmio. Né? Tá, e contra o Fluminense? Fez 6 pontos. Então o Renato é o melhor técnico do campeonato, pronto. Bom e certinho. Passou por cima dos 2 já. O Pai Nato é o melhor. Não, o Renato no Campeonato Brasileiro está reagindo bem. Como reagiu no ano passado, depois de tomar 5 do Flamengo, encordoou 5 vitórias. Agora, eu vou dizer assim, eu como torcedor do Grêmio, tá? Para mim, o campeonato que eu quero ganhar 2 ou 3 anos, acho que eu já comentei isso aqui. Se eu sou dirigente, eu ia querer ganhar a Copa do Brasil. Né? Se tivesse que escolher, pela questão financeira. Depois a Libertadores, pela questão de prestígio. Né? Agora, como torcedor do campeonato que eu gostaria, que eu acho que é o mais difícil, é o mais complicado, sem sombra de dúvida, é o brasileiro. Mas é o que eu acho que dá mais prestígio até. Né? A Libertadores vai ser uma coisa inédita. Não tem clube no Brasil que tenha 4 títulos da Libertadores. Mas Mundial acho que é uma coisa que hoje já está muito difícil, está muito longe da gente. Né?
até pela forma como está disputada a competição, fica muito complicado. Né? Desnível a diferença de plantel financeira entre os clubes brasileiros e os clubes sul-americanos, né? E os clubes europeus é muito grande. Então, os grandes da Europa, né? Entre eles mesmo lá já tem uma diferença grande. Agora, aqui o River Plate, é impressionante, né? A safra do River Plate parece interminável, né? Eles têm uma safra de jovens e uma maneira de jogar tão agressiva, que é difícil de lidar com eles. Eu acho que o Boca não. O Boca pegou bastante veteranos e tal. Eu acho que o Boca daqui a pouco, né, teve que restabelecer alguns jogadores, né? O Boca passou por um período de vacas magras grandes, recentes, né? Ficou bastante tempo aí fora, não digo fora das disputas, mas fora da expoência que já teve na primeira década do século, né? Eu não sei o que o Abelão vai conseguir fazer no Internacional. Eu sei que ao final de 10 rodadas aí, incluindo-se Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, a tendência é que o Grêmio fique na frente do Internacional. Tendência. Vamos dizer que eu sou louco. Agora, a curva, como vem se desenhando, é bem por aí, Rec. Não, e a sequência de jogos do Inter é terrível e do Grêmio... Qual é a diferença de pontos? 9 pontos? Não, 6. 6 pontos. E o Grêmio tem um jogo a menos. E o Grêmio um jogo a menos. Mas aí o jogo a menos nem vai entrar nesse contexto. Eu acho que o Grêmio periga passar. O Grêmio periga passar ou encostar no Inter sem o jogo a menos. O Grêmio pega Vasco aqui, pega Goiás aqui, pega Corinthians, que o Grêmio é melhor. O Grêmio pega Ceará. O Grêmio pega, olha, é uma sequência maravilhosa. Flamengo aqui. Não vou falar em aproveitamento. Não, o Flamengo ficou para depois. É verdade. Seria não vou falar em aproveitamento, mas eu vou torcer e espero que o Abel mantenha o Internacional na mesma posição que encontrou. Na tabela, tá? Terceiro. Não, na tabela. Terceiro? Pega a tabela aí, gente. Me mostra o Internacional em terceiro na tabela. Não estou falando de aproveitamento, o Internacional é líder do campeonato. Espero que assim termine a temporada. Termine o ano e termine a temporada. Principalmente a temporada. Isso aí é igual o seguinte, o cara está devendo, mas tem um dinheiro para receber, ele vai ficar superavitário. É o caso do São Paulo. Está devendo aonde? O São Paulo e o Atlético Paranaense. Está devendo aonde? Quantos pontos o Internacional vai ter que ceder, vai ter que doar ou perder? Não, eles então vão não ganhar. Devendo. Mas aí é um dinheiro que eles têm para receber. Mas aí são eles. Eu quero ver receber. Eles têm a promessa. Não, a secada é livre. Ok. Eu já disse que por Grêmio Internacional até vou secar, mas eu não acredito na minha secada, não acredito. Tu vai secar ou tu vai torcer pela tua tese? Não, eu quero errar. Tá bom, então nós vamos torcer juntos. Essa eu quero errar. O Grêmio perdeu o Campeonato Brasileiro. O Grêmio perdeu, eu acredito até que o Grêmio possa ter chance, porque o Grêmio perdeu o Campeonato Brasileiro, estando 10 pontos na frente de São Paulo, gente. Uma virada Celso Roth. Celso Roth de técnico, sem elenco. E era o Muricy, né? Elenco São curto. Paulo, não me lembro se era o Muricy. Eu acho que era. Isso, era o Muricy. Olha aqui, ó, essa frase elenco curto vai ficar, né? Tem a outra que é do Renato. Qual é a do Renato que ficou? Até vou me lembrar agora. Que o Renato fala sempre. Cascudo é uma frase. Cascudo. Elenco cascudo, elenco curto, né? Agora, outra coisa, Rec, assim, ó, que bom que esse Cudê foi embora, porque eu não aguentava mais os caras falar cheio de intimidade, o Tchatcho pra cá, o Tchatcho pra lá, numa entrevista. Para aí, Tchatcho quem chama são os amigos dele. Isso aí é ciúme, Serginho. Tu que tava louco pra chamar de Tchatcho não podia, tu tava te policiando. Tchatcho, tem o Pai Nato lá. Olha aí, ó, que intimidade, olha aí. Tchatcho pra não, cá, mas, Rec, nós estamos pedido. discutindo muito aí o primeiro turno, a liderança do primeiro turno e a posição que o Abel chegou. Vamos concordar agora. Que o bom não é ganhar o primeiro turno, que se termine em terceiro o primeiro turno. O bom é ganhar o segundo turno. Né? Terminar o campeonato em primeiro lugar. Nós estamos discutindo aí meio de tabela, posicionamento e tal. Claro de 1 a 10, quais são as chances do Inter ser campeão? Percentual, Rec, olha. Vamos ver como é que vão ser esses primeiros jogos aí, mas eu sou um otimista, tu sabe, Rec. Eu tô confiante aí. Se disser que é 2 a chance, é uma boa possibilidade. De 1 a 10, 2. E o Grêmio, 3. Eu não sou... Tu vê que eu sou otimista. É de 1 a 10, não é de 1 a 100. De 1 a 10. 20%. Eu vou dizer então que e 30%. O REC acha que tem 50% de chance do título ficar no Rio Grande do Sul. Pela primeira vez na história dos pontos corridos. Ó. Não dá para somar os percentuais. Por quê? Não são excludentes. Tá bom. É 20% ou 30%. 50% não. Não acho que tenha 50%.
teses. Já voltamos. 8h, como diria Milton Ferretti Jung, né? Ou Lauro Quadros, né? No sinal eletrônico, 8h. Né? 8h de uma sexta-feira agradabilíssima, né? Então, aproveite a sexta-feira. E aproveite que amanhã é sábado, já dá uma passada com a patroa ou com o patrão. Mas, como a gente fala internamente, mais uma final, um jogo que contra um adversário muito difícil, dependente dos desfalques que eles têm. É um jogo extremamente difícil na casa deles, mas que somos líderes do campeonato, então temos que manter o nosso foco, voltar ao caminho das vitórias, porque vai ser muito importante essa partida. Temos que acertar alguns detalhes que já conversamos aí durante o treinamento, após a partida, alguns erros evitáveis, né, que estamos falando, mas agora é foco total aí no jogo, nos preparamos bem aí hoje no treinamento para chegar amanhã e fazer nosso papel. O grupo sempre foi muito forte, a união do grupo acho que é um diferencial nosso, independente de quem joga, quem não joga, acho que o ambiente é muito bom, acho que pelo ambiente nosso aí a gente tá conseguindo seguir forte aí nas 3 competições, mas a gente não pode deixar cair, estamos aí na reta final, faltando alguns meses para acabar a temporada, então temos que manter um foco aí para poder ser campeão. Tem que dar um gás dentro e fora de campo, né? Desempenhar. Tem que passar orientação também, né? Fala para fora com tesão, né? Bom, mas também às vezes é o som que não está tão bom, né? Sei lá. Ele perdeu o gás muito rápido, né? Jogou 2 partidas no Internacional. Eu gostei dele contra o Vasco, recentemente. Jogou muita bola. Eu acho que estava sempre do lado do companheiro para receber. Acho que tem potencial. Quem sabe agora com o Abelão. Mas eu acho que com o Abelão ele não vai jogar. Sensação. Acho que o Abelão já conhece ele de outros carnavais. Sensação ou informação, Ré? Não, o Abelão conhece ele de outros carnavais. Sensação ou informação, Ré? Então aí vamos pular essa parte aí, porque é uma sensação. Assim como eu acho essa bruxaria aí... Não, eu também não quero trocar os papéis aqui, né? Só um questionamento. Aí traíra cá, Serginho. Aí traíra cá. Como diria o Manguita Fenômeno, né? Aliás, o Manguita Fenômeno, o Gilmar dos Santos Neves, acho que hoje não jogariam. Pela altura? Não, porque tem que sair jogando com os pés. Com o São Paulo ele não jogaria. Tafarel acho que não jogaria também. Também não. Tafarel também pela altura, né? Tafarel não é um cara alto, né? Não, 1,82 m. Tafarel é um pouco maior que eu tenho 1,80 m. Eu já estou ficando velho, o cara vai ficando velho vai diminuindo. Eu acho que agora eu devo ter 1,78 m, já tive 1,80 m. Tu está nesse intervalo, tu acha? Estou já estou meio corcundo já, tem que me esticar tipo um galo velho assim. Não é fácil. Mas e amanhã contra o Santos, o que vocês acham, hein? Eu acho que o Inter teria que ganhar, né? Aproveitar, o Santos está esfacelado aí, vai jogar com o terceiro goleiro. Não sei, porque às vezes o terceiro goleiro é tão bom. O Inter tem o terceiro goleiro aí, que não deve nada. O Grêmio tem um terceiro goleiro que é do tamanho do primeiro. O Grêmio, os 3 goleiros têm o mesmo tamanho. Tamanho que eu digo, condição técnica. E o Internacional, o terceiro goleiro, o Daniel, periga ser melhor que os outros 2. O Daniel e o Danilo Fernandes não viajou e o Daniel está no banco. Ele ou é o Kehler? Não, imagino que seja o Daniel. Mas não sei também. Não sei no banco acho que ficam os 2, né? Pode ficar os 2 goleiros no banco. Pode. Ficam 12, né? O Kehler é um excelente goleiro, né? Excelente goleiro. Aliás, o Grêmio ia contratar o Kehler, né? O Inter deu uma vacilada, ia renovar, não renovar. E quando viu que o Grêmio ia contratar, o Inter renovou o contrato do Kehler, que fechou o gol em 2 decisões contra o Grêmio mesmo, né? E na segunda-feira, no segundo jogo... Quando foi? Faz 2 anos. Acho que foi 17. Então 3 anos. Segunda-feira o Grêmio fez proposta pelo Kehler, de 4 anos. E eu vou te dar minha opinião em relação a goleiros. Eu acho que tanto o Daniel como o Kehler tem um futuro brilhante, né? E o tempo está passando, eu acho que eles vão ter que, em algum momento, entrar e ter oportunidade. Agora, sem corneta, sem desmerecer, citar esses goleiros do Grêmio, eu acho que Daniel e Kehler, os 2 seriam titulares no Grêmio. Qualquer um dos 2. Eu não sei o que aconteceu com o Grêmio de um tempo para cá, porque
o Grêmio era uma escola de goleiro, né? Desde o Danley, né? Até depois que o Mazzaropi saiu, veio o Danley, era praticamente goleiros todos goleiros formados aqui. Tá fazendo injustiça aí. Veio Emerson, que deu um azar danado, se lesionou 2 vezes, quebrou a perna 2 vezes. Mas o que eu digo, goleiros todos daqui, todos formados. Sim. E se a gente for pegar no Campeonato Brasileiro, quantos goleiros tem na Série A que são formados no Grêmio? Muitos. Cássio. Matheus. Mas o Matheus é Série B, eu acho, né? Tá no, Série B. Ameriquinha, né? Mas o goleiro, o Fernando Miguel, que está no Vasco. No Vasco. O goleiro do Ceará, o Fernando Praz, também é formado. O alemãozinho Douglas lá, do Friedrich. Mas esse não foi formado no Grêmio, né? Não, esse veio do Corinthians. Que eu estou falando, esses 3 que eu citei, foram todos formados mesmo, da base, lá de baixo. Né? Vieram para começar. São gaúchos e começaram jogando no Grêmio. Sim. Eu sinto um pouco de falta. Falou do Fernando Praz, não? Sim, Fernando Praz também. Fernando era o 4º goleiro na época que eu trabalhei no Grêmio. E o Matheus também. Todos os outros goleiros eram daqui também. O Matheus é a mesma coisa. O Matheus é um grande goleiro, né? E nem foi testado pelo Internacional. Alguns disseram, e até, de repente, pelo número de conclusões que o Inter não teve, podem até ter razão esses alguns, que foi a pior partida do ano do Internacional. Porque contra o Goiás, mesmo que o Inter tenha perdido o jogo, o Inter alçou umas 70 bolas para dentro da área, mais ou menos, não conseguiu fazer o gol. Mas teve chances. O Inter contra o América, amorfo, total. Por isso que eu estou dizendo, eu não sei o que o Abel poderá fazer, não sei. Pode dar uma guinada para cima e pode degringolar o Internacional. O Inter é zero em vezeiro de quando começa a azedar a maionese, azeda mesmo. Né? Tem que ver. Eu acho que esse jogo de amanhã é importante para o Inter. Acho que é uma bela de uma oportunidade. Como, né, vocês disseram, o Santos está distante. Agora, tu imagina se pega, vai jogar contra o Santos, perde, o São Paulo ganha, um dos outros já vai perder a posição de liderança, e aí depois... Perde uma oportunidade e o clima que se cria também, né, depois de uma derrota. Acho que o e uma derrota com essa complicado. Oportunidade, né, do Santos estar dessa forma. Exatamente. Mas assim, é uma oportunidade, né? O Internacional tem totais condições de chegar lá, ganhar, subir, dar um up, e eu acho que é o que vai acontecer. Por isso que eu acho que o Abelão vai colocar o D'Alessandro desde o começo, vai até onde tu aguenta, gringo. Quem? D'Alessandro. Dalê. Dalê. Agora é Dalê. Dalê. Eu acho que ele vai colocar o Dalê, desde o começo e vai até onde aguentar o gringo para não arrumar encrenca. Por quê? Ainda é respeitado no elenco e tal, e ainda faz burburinhos. Eu acho que o Abelão, não, para besta, ele não serve. O Tite meteu com o D'Alessandro, teve que ir embora. É verdade. Dorival teve que ir embora. Meteu com o D'Alessandro, depois teve um problema com o Fernandão e tal. Mas aí o Dorival também teve tropeços, e não foi só... Na verdade, o Fernandão entrou no lugar do Dorival por uma concepção meio que do tamanho que ele tinha, achando que ele podia já estar pronto. Esses equívocos que se cometem, né? Agora, uma provocaçãozinha de leve. Eu quero saber se essa profecia do REC acontecer, do Grêmio chegar na frente do Inter, o que o bando de coleguinha que meteu o pau no Renato quando falou do cavalo paraguaio vai falar depois. Se vai dar razão para ele. Se vão ter humildade para dizer, não, Renato, tu tinha razão, ou não. Quero ver o que vai acontecer. Mas o Grêmio, ele jogou alto, né? Porque com a bola que o Grêmio jogou, parecia que o cavalo paraguaio esse ano seria o Grêmio, né? Mas ele joga, e o Renato joga abaixo alguma vez? Não. Mas, ele arrisca tudo. Ele disse uma vez que o Vasco não ia cair, o Vasco acabou caindo. Eu entendo que o trabalho desse pessoal é comentar, tem que dar a sua opinião a respeito do jogo, mas eu acredito muito que as pessoas têm as suas convicções e a sua forma de trabalho. Podem acertar, podem errar, mas tem que ter um fio condutor e acreditar naquilo. Né? E hoje a gente está muito minado com essa questão de redes sociais, memes e WhatsApps, e aí é figurinha daqui, é não sei o quê, né? Então se cria um clima que eu acho que é desnecessário, né? Agora a gente está entrando num período eleitoral no Internacional também, e é um período eleitoral diferente dos outros, porque agora a rede social e a internet, ela toma uma força, ela toma um poder, que eu não sei nem qual é que é o tamanho dela, né? Mas assim,
as pessoas ficam marcadas, ficam estigmatizadas em alguns momentos, depois elas são cobradas e se voltam naquele momento, o cara diz, talvez naquele momento era aquilo mesmo, ou não, o cara pode ter errado, mas a gente fica muito... Vamos responder esse momento, pega o que ele disse lá, né? Então fica muito... É muito acirrado, é muito acirrado. Ficam tomando lá da cá muito eu brinco com o Renato chamou de cavalo paraguaio. Não era pro Renato Inter. fez uma brincadeira, gente. O próprio Renato fez uma brincadeira. Renato é falastrão. Não, e outra ele disse que não era pro Inter. Se ele disser, se ele disser agora agora ele quer que seja pro Inter, acho. O Renato só fala depois do Grenal. Ele dá uma corneteadinha antes, depois ele deita. já voltamos. 8h15. Mediar Brasil. Ouvir e ver. Jean-Pierre. Acho que esse momento de agora é um momento muito importante, né? Vindo da minha lesão que eu tive, vindo de todos os problemas que eu tava, né? Que isso agora, graças a Deus, já é passado. Acredito eu que isso seja uma retomada assim, que eu possa estar dando a volta por cima, que eu possa continuar trabalhando, que eu possa continuar me dedicando como eu estou, ouvindo meus companheiros, ouvindo toda a comissão, ouvindo aqueles que realmente querem me ajudar, né? Acho que eu dei a volta por cima seguindo esse caminho, então acho que o mais importante é isso, né? Eu procurar ouvir aqueles que querem me ajudar, ouvir quem quer meu bem, ouvir quem quer que eu evolua, porque isso vai ser bom para mim, isso vai ser bom para o clube, vai ser bom também para a gente dentro de campo, que sempre que precisar eu vou estar à disposição, vou poder jogar. Então acho que essa sequência também é muito importante para mim, né? Depois de ter ficado bastante tempo sem jogar, que assim eu ganho um ritmo de jogo mais rápido, isso tudo me ajuda e me influencia muito. Jean, conta como é que foi a conversa com o Renato, por favor, para que tu assumisse de forma definitiva a camisa 10. Aqui é Igor Póvoa, das mídias oficiais do Grêmio. Não, foi mais um diálogo rápido, né? A gente só conversou, como ele mesmo falou, acho que ele queria me dar essa responsabilidade também para mostrar para mim que o valor que eu tinha dentro do grupo, né? Que eram coisas que a gente sempre tinha conversado. Então foi mais assim um sinal para mostrar, foi uma forma que ele achou para mostrar o meu valor que ele vê dentro do grupo, né? E também eu fiquei muito contente, fico muito grato, né? Porque era algo que eu sempre sonhei também, né? Usar a 10 no profissional do clube, na base eu usei ela muitas vezes, então graças a Deus hoje poder chegar nesse nível de ser o camisa 10 do clube, então eu fico muito orgulhoso, muito gratificante para mim. Jean, boa tarde. O Grêmio vive o seu melhor momento no ano, com uma sequência grande de vitórias e invencibilidade. E, de certa forma, coincide com o teu retorno à equipe de forma mais efetiva. Eu gostaria que você fizesse uma análise do atual momento da equipe gremista como um todo e também o teu momento. Jairo Cuba, da Rádio Galera. Não, acho que é um momento muito importante pra gente, né? Que a gente vem numa crescente aí. A gente teve retorno, agora também teve meu retorno, teve retorno de outros jogadores. Mas a gente sempre conta com o grupo, né? Como é sempre conversado, que todo jogo joga alguém diferente. Então, acho que isso que é o mais importante, né? A gente poder tá pronto, a gente poder tá sempre esperando a oportunidade, porque ela não avisa pra gente, né? Eu treinei, me preparei, a oportunidade chegou, graças a Deus eu pude ir muito bem, o Isaac também estava jogando muito bem ali, então o pessoal, assim, quando a gente procura jogar, a gente procura sempre ajudar muito bem o clube, né? Então, de maneira que a gente saia jogando ou saia no banco, quando a gente joga, a gente tem que sempre procurar dar o nosso máximo. Acho que isso que é o mais importante, que é em relação para o clube, né? Oi, Jean, boa tarde, tudo bem? Você recebeu a camisa 10, falou um pouco sobre isso, mas você já deu algumas entrevistas dizendo que gostaria de jogar mais recuado, uma espécie de segundo volante. Quero que você fale se você ainda tem essa vontade, como você se sente melhor no campo e o que o Renato te passa, o que o Renato te pede no dia a dia em termos de função e como é essa relação entre você e o treinador do Grêmio. Bruno Soares, da Rádio Grenal. Não, isso é muito tranquilo, né? O professor sabe que eu já joguei muito tempo de volante, então ele sabe que
se ele precisa de mim no jogo, como no decorrer do jogo, né? Como um segundo volante, algo do tipo, ele sabe que eu posso ajudar, como já ocorreu algumas vezes esse ano. Então, mas ele prefere que eu jogue mais perto do gol. Eu também me adaptei nessa função, que é uma função muito boa de se jogar também, porque a gente joga perto do gol. Eu já gosto de jogar um pouco mais solto, né? Jogar mais onde está a bola, mas ele procura sempre me aconselhar, tá dentro da área, né? Buscar também fazer gol, buscar também participar do jogo mais perto do gol, porque às vezes a gente pode decidir o jogo num lance só, né? Então, essas conversas que não só o próprio professor tem comigo, mas os jogadores também, que eles pedem para que eu chegue perto da área, né? Para finalizar, para também, às vezes, estar lá para dar um passe para alguém. E às vezes também a gente pode ajudar puxando uma marcação, fazendo algo do tipo, né? E isso tu vai conseguir ajudar mais perto da área, mais perto do gol, do que tu estando mais longe, né? Muito bem, tá aí o Jean-Pierre. É Jean-Pierre e mais 10 ou é exagero, Sérgio Schiller? Acho que é exagero ainda, vamos, né? Mas acho que foi muito bom já ele voltou muito bem, né? Eu acho que é Jean-Pierre, PP e mais 9, né? Jeromel e mais 8. Acho que é por aí mais ou menos a coisa, mas acho que ele voltou muito bem. E acho muito interessante, acho muito bom isso que o Renato fez, né? Muito se falou dos atritos que existiam entre os dois, e podiam haver mesmo atrito, né? Acho que essa entrega da camisa 10 é um presente e uma chamada à responsabilidade de Jean-Pierre. E acho que ele tem condições plenas de poder assumir. Valeu, Serginho. Um grande abraço. Bom voto. Um abração. Obrigado, Rec. Um abraço no Vitor aí. Um grande abraço no vô do Vitor, nosso querido Lauro Quadros também. Um abraço, telespectadores, e até uma próxima. Obrigado, Serginho. Vou mandar. Um prazer de novo estar contigo. Já voltamos. Olina, seu bem-estar natural. Olina nas versões 60 ml e 100 ml. Peça Olina nas farmácias. Convicção de que vocês chegam no segundo turno. Que número vocês têm? Ontem o doutor José Aquino disse que vai para o segundo turno e que tem 100 votos. Olha, Rec, eu tenho total convicção e confiança que a gente vai estar no segundo turno da eleição, né? Lembrando para o torcedor colorado que a eleição, ela tem 2 turnos. O primeiro turno ele é no Conselho Deliberativo, onde os conselheiros vão conduzir 2 das 4 chapas para o pátio, como a gente apelida, né? Que a eleição vai ser virtual, não vai ter pátio, literalmente. E nessa eleição, em segundo turno, também se vota a chapa para o Conselho Deliberativo para eleger metade da casa do Conselho Deliberativo, os conselheiros. Eu tenho total convicção que a gente vai estar no segundo turno. Mais de 100 conselheiros estão aderindo ao nosso projeto. Nós temos 3 grupos principais, que são o meu, o Convergência, o Inove e o Academia, né? Que fizeram essa aliança em torno de projeto, um conteúdo programático. E olha, a gente faz a nossa conta, claro, que é estar no segundo turno, tem essa tranquilidade, mas se a gente for somar todo mundo, que todo mundo diz que tem todos os números, a gente vai chegar no número de 500 conselheiros, que não é o que a gente tem, né? A gente tem cerca de 330 e alguma coisa conselheiros aptos a votar. Vamos votar 280. Eu acho que mais, né? Pelo histórico, na eleição presidencial, esse número pode chegar a 300, 305, 310, né? Nessa hora, muita gente que não frequenta a casa e não vota, inclusive, em outras votações virtuais, acaba votando. Mas eu tenho tranquilidade que a gente vai estar no segundo turno, vai poder levar a nossa chapa do Conselho de Gestão, liderada pelo Alessandro, que está tendo uma ótima repercussão com os associados, mesmo que nós não estejamos ainda no segundo turno. A manifestação do sócio é muito favorável à nossa candidatura, ao nosso projeto, né? Chama o Inter Pode Mais, a gente sabe que o Internacional pode mais. E todos os nossos pilares estão no nosso site, o interpodemais.com.br, estamos também em todas as redes sociais. Convido o torcedor para conhecer, para se inteirar e para se engajar nesse nosso projeto. Ele é baseado em profissionalização, a gente tem que reduzir custos no Internacional, a dívida internacional é muito grande e a gente tem por onde fazer isso e poder levar o Internacional às conquistas. Então convido o sócio para que conheça e se engaje junto conosco nesse projeto. Uma frase queima-roupa. Se for pro segundo turno, ganha a eleição? Se for, vamos pro primeiro turno, vamos ganhar, e vamos pro segundo turno, vamos ganhar também. Até segunda-feira. Até segunda.